Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Matheus e a gente está no nosso terceiro episódio do Política Fora do Eixo e hoje com a grande deputada Tabata Amaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Oi Tabata, tudo bom? Oi Matheus, muito obrigada pelo convite, sou muito fã do trabalho que vocês fazem no Eixo Político e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu que fico feliz em receber você aqui também. A Tabata, para quem não conhece, é deputada já há 5, 6 anos? Quase 6 anos. Quase 6 anos. O tempo passa para todo mundo. Deixa eu passar um pouquinho aqui na história da Tabata. Posso chamar Tabata, deputada? Por favor. Tudo bem. Tabata é filha de um cobrador de ônibus e de uma diarista. Cresceu na periferia de São Paulo, no bairro da Vila Missionária, cerca de quantos quilômetros mais ou menos da capital? É porque a gente faz a conta em ônibus e metrô, né? Meia hora de ônibus até o metrô Jabaquara, aí você pega a linha azul, tá no centro de São Paulo, mais uns 30 minutos e chega. Enfim, e apesar de ter passado para Física na USP, foi aprovado em algumas universidades americanas. Quantas? 6 universidades americanas. 6, e escolheu ir para Harvard. Muito legal. Graduada em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard, cofundadora do movimento Mapa Educação e do movimento Acredito, e como eu falei, foi eleita deputada federal aos 24 anos, com 264.450 votos, e depois reeleita em 2022 com 337.873 votos, se tornando a deputada progressista mais votada do Brasil. Seja bem-vinda, Tabata. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. E antes de começar, eu queria, conta um pouquinho pra gente de onde que veio essa vontade de entrar pra política. Você estava nos Estados Unidos, eu já conheço um pouco sua história, mas acho que os nossos seguidores não conhecem tão a fundo assim. Tô pensando onde que eu começo essa história. Tem muitas formas de contar ela, mas acho que um bom resumo, tudo começou 20 anos atrás, quando uma professora de matemática da escola pública que eu estudava, professora Simone, Escola Estadual Exaltino de Melo, ela decide me apresentar para o mundo das Olimpíadas de Matemática, especificamente a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública, que tinha acabado de ser criada. Eu fui bem, ganhei uma medalha de prata, eu estava no 6º ano, com isso ganhei uma bolsa numa escola particular de elite lá em São Paulo, que é o Colégio Etapa, uma escola muito boa. E aí eu começo a conhecer uma outra São Paulo que eu não tinha ideia que existia. Eu sou nascida, criada na periferia de São Paulo, uma filha orgulhosa de 2 nordestinos. Na Vila Missionária, você sempre... Sempre morei na Missionária. Inclusive, meus pais moraram em um quartinho de aluguel e por alguns meses, até que eles, com outras famílias, ocuparam o terreno em que minha casa foi construída, mas sempre na mesma rua. Então, sempre ali na Missionária. E aí, a gente fica, às vezes, muito restrito a esse mundo. E eu falo muito da desigualdade do sonho. Para além da desigualdade material, do medo do desemprego, do medo da chuva, do medo da fome, que a gente vai crescendo e vai adquirindo, tem uma coisa do sonho mesmo. Eu não sabia que tinha vestibular, eu não sabia que tinha faculdade pública. Não perguntavam para mim que faculdade que eu ia fazer. E aí, quando eu vou pro Colégio Etapa com a bolsa, isso muda completamente. Eu brincava aqui, né? Um ônibus, depois um metrô, entre 1 hora e meia. Mas eu comecei a chegar numa escola em que não faltava professor. A gente tinha aula de manhã e à tarde, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas, sobretudo, a gente sonhava. Todo mundo lhe perguntava, o que você quer fazer? Qual é teu sonho? Que faculdade? E você falava do vestibular o tempo todo. E foi num Colégio Etapa que eu tive acesso a uma bolsa para estudar inglês, que eu participei de mais de 40 competições de química, física, etc. e por aí vai. Mas, sobretudo, que eu entendi que eu precisava ter um sonho para depois do ensino médio. E aí, sempre trabalhando, sempre com muito esforço, mas foi fundamental estar num ambiente que as pessoas nem sabiam muito do que acontecia na minha casa. Meus professores não ficavam sabendo quando meus pais estavam desempregados, ou quando meu pai, que tinha dependência química, era afastado. Eles só sabiam que eu vinha de uma família muito pobre e que eu, enfim, era muito esforçada. Mas talvez até por isso todo mundo assumia que eu ia fazer vestibular quando eu ia para aquele mundo. Uma coisa que não acontecia naquela outra São Paulo. Então, hoje eu falo muito, faz muito tempo que eu vivo, que eu habito essas duas São Paulos. Uma que é a São Paulo que as pessoas crescem em cima do córrego,
não estão sonhando, estão hoje levando 4 horas para chegar no trabalho no ônibus, muitas vezes. Uma São Paulo que vai minando os nossos sonhos. Mas tem uma outra São Paulo, de universidade, shows, restaurantes, que é a que geralmente quem vem de fora conhece. E acho que o que mais me move é querer ser ponte. Com 14 anos, eu fundei meu primeiro projeto social para começar a dar aula em escola pública e levar alunos, professores do Etapa para repartirem mesmo esse conhecimento. E eu nunca mais parei. Fui professora de escola pública, privada, projeto social, trabalhei em rádio como comentarista de educação, fui para a Índia, fiz minha graduação 4 anos em Harvard, trabalhei no interior do Ceará para entender por que Sobral tinha a melhor educação do país, e foi isso que me trouxe para a política, esse desejo de ser ponte e de dar uma resposta para essa desigualdade. E eu sempre soube que a resposta era educação, e o tempo foi me mostrando que era política também. Você tenta utilizar a sua oportunidade que você teve dentro da educação e levar isso para as outras pessoas. Então, acho que essa foi a sua principal vontade, né, de ir para a política, basicamente. Com certeza, de retribuir. O que eu fazia 16 anos atrás era entrar numa escola pública e ensinar o que eu estava aprendendo na escola privada, num projeto social, falando de matemática, astronomia, mas era falar que tem vestibular, que existem bolsas de estudo, que a gente que vem de baixo, que vem da periferia, tinha que estar sonhando também. Eu falo isso até hoje. Para quem vem de baixo, sonhar é o maior ato revolucionário. É a melhor resposta que a gente pode dar para esse preconceito todo. E nessas movimentações, eu tentando entender, mas tá, eu entendi que a desigualdade é o que mais me incomoda, é o que mais me revolta. Eu tô vivendo isso aqui em casa. Eu aprendendo inglês, eu fazendo vestibular, e meu irmão na escola pública sem nenhuma aula de química. Meu pai, um cara brilhante que a gente perde para as drogas quando ele tinha 39 anos de idade. Meu pai não teve a oportunidade de estudar. Meu pai não teve a oportunidade de ser internado. Meu pai nunca encontrou uma vaga no serviço público, de ser tratado. Então, sempre, por que eu tô aqui e eles não? Mas, sobretudo, como é que eu vou fazer com que outras pessoas tenham essas oportunidades que eu tive? Como é que a gente vai enfrentar essa loteria do CEP? E foi isso que foi me levando cada vez mais para a política. De entender que a desigualdade, ela é política, que a luta contra a desigualdade, ela é política, e que se a gente não ocupasse a política, tudo aquilo que eu estava aprendendo, que eu estava vivendo, que eu estava fazendo, ia ter um alcance limitado. E depois que você entrou na política, que tem até uma história que você já contou algumas vezes, que você decidiu se candidatar no dia, né? Eu me filiei ao partido no último dia do prazo de filiação. Caramba. Muita emoção. Eu morro de rir com essa história, porque assim, em cima da hora você falou, pronto, vou. Não, mas não foi exatamente assim, não, foi pressão. Eu tinha fundado, acredito, que é um movimento de renovação política mesmo. Acho que o Brasil estava vivendo muito esse debate de a gente tem que estar ocupando a política, só que aquela coisa, mulher, jovem, vinda da periferia, pra mim, eu ia fazer o bastidor. E aí a gente tinha muito no discurso, assim, tem que ter negro, tem que ter mulher, tem que ter jovem, tem que ter gente diferente fazendo isso. Aí eu, sim, vou convencer os outros. E aí chegou uma amiga, a Laís, e falou, olha, eu pedi demissão do meu trabalho. Tá, por quê? Porque eu vou coordenar a sua campanha. Mas eu não sou candidata. Ela é sim, agora você é. Eu fiquei desesperada, briguei com ela, confusão. Mas aí eu falei, vamos. E aí foi quando a gente foi, na última semana, escolher para qual partido eu iria, ainda com uma visão muito de quem é de fora da política, sabe? Qual é o partido que historicamente mais defende a educação? Eu não sabia quem eram os presidentes, eu não sabia como que seria lá dentro. Aí eu fui sem pompa, sem glamour nenhuma, e assinei a ficha no último dia do prazo. E foi candidata e foi eleita na primeira. Fui candidata, ninguém achava que eu tinha a menor chance, tipo, o partido colocava 500 votos, assim, no melhor dos mundos, 5.000, e eu tive mais de 250 mil votos. Caramba, parabéns. Saí muito doente, deu muito trabalho, mas eu não estava sozinha, tinha muita gente do meu lado. Acho que o mais legal de se candidatar é você ver isso, né, que não é só você, assim, você vem de uma ideia, você vende, enfim, você, basicamente, e as pessoas compram essa ideia, né? Compram o seu sonho, seus ideais, etc. Eu acho que isso que é o mais interessante quando você disputa qualquer eleição. E Tabata, você enfrentou algum desafio, assim, estando na política?
Muitos de quais que a gente fala. O que você quiser falar. Qual foi o maior, assim, que você se recorda? Acho que são de várias ordens. Colocar a primeira campanha na rua foi muito difícil. É muito difícil você seguir as regras e prezar pela ética quando todo mundo do teu lado tá fazendo jogo sujo. Então, isso fez com que... E eu sempre tive isso pra mim, eu tenho muita clareza de quais são meus princípios. Esse negócio de caixa 2, esse negócio de dinheiro por fora, de compra de volta, eu tenho um pavor a isso. E se eu ver, eu vou denunciar. E eu sempre digo isso. Então, a primeira coisa foi, eu tô competindo com gente que tem 10 milhões de reais, dinheiro que vem do crime, dinheiro que vem de todo tipo de liderança corrupta, dinheiro que não é declarado, com uma campanha que tem muito menos dinheiro. Então, essa é uma dificuldade. E aí foi quando, eu entendi que a gente precisa de recurso, mas não tem perigo de eu competir com essas pessoas se eu não fizer algo diferente. E na época eu não era muito forte em rede social, então a gente foi olhar muito para que tinha sido a campanha do Obama, como é que você faz uma campanha com voluntário de verdade, que não é muito a praxe do Brasil. Então foi esse esforço de como é que você tira esse negócio do zero, num contexto em que basicamente só você e os gatos pingados estão seguindo as regras. Estão prezando pela ética. E do nada, pouquíssimos meses. E aí foi bem difícil. Cheguei aqui em Brasília, eu brinco que ninguém entendeu nada. Eu tenho cara de menina hoje. Imagina 6 anos atrás. E aí tem o nosso ministro Márcio França fala, o problema da Tabata é que a aparência, o tom de voz não combina com o que vem depois. Que eu pareço bem mansinha, né? Só que eu sou bem caceteira quando precisa ser. E aí começaram grandes embates. Embates com caciques partidários, embates com ministros, cancelamento, xingamento. Como é que você aprende a lidar com a ameaça de morte? Como é que você aprende a lidar com a ideia de que você está sendo ameaçado e você vai ter que andar com escolta por um período? E que você vai ter que cancelar evento? E como é que você lida com fake news? Quando tem milhares de pessoas compartilhando uma coisa sobre você que não é verdade. Então, foi assim, vem sendo um baita aprendizado de cuidar da saúde mental, de respirar fundo e vai. Você acha que é o certo? Eu acho que é o certo. E eu tenho um compromisso comigo que eu vou votar, eu vou falar, eu vou fazer, mesmo que seja impopular, mesmo que eu seja criticada porque eu acho que é certo. A minha coerência e a minha independência são 2 coisas que eu não abro mão. Mas foi muito difícil no começo. E aí é isso, é uma menina. Casada com quem? É filha de quem? É mandada por quem? É financiada por quem? E aí quando eu falava, ninguém. Como assim? Chegou aqui como? Como é que vem da periferia e vai pra Harvard e vem pra cá? Mas também tem uma vantagem, porque eu sou muito subestimada. E aí também fica bom você ir lá e mostrar que não. E mesmo assim, eu fiquei sem partido no começo do mandato. Mas isso me desafiou. E foi importante, sabe? Ter aprendido a colocar o que eu vivi na minha vida o tempo todo, que era essa coisa de Harvard e a periferia. Eu não sou a pessoa típica da periferia. E eu nunca fui aluna típica de Harvard. Como é que você faz esses mundos conversarem? Tem que aprender a dialogar. E foi muito legal também falar, isso que eu vou fazer em Brasília. Eu não sei conversar? Eu não sou boa de gente? Então vou falar com um e com o outro. E aí eu comecei a assumir espaços na coordenação da bancada feminina. Fui a presidente mais jovem da história da bancada da educação. Tenho um espaço de liderança na bancada ambientalista, bancada dos centros urbanos, criei a primeira bancada da saúde mental. Hoje sou vice-líder do PSB. E muito nesse lugar de eu sou boa de conversar e articular. E entregar o negócio. Então é isso que eu vou fazer. É engraçado que foi nesse momento de muita dificuldade que eu falei, não, eu vou falar com todo mundo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de sentar com o ministro, não tenho medo de criticar alguém que é, entre aspas, maior do que eu. E foi por isso que eu cheguei aqui com tantos projetos aprovados. E aí também vai ser pega gosto, né? Ah, vão me bater? Vão me xingar? Tem problema não. Me dê alguns meses que eu vou aprovar esse projeto aqui. E aí você vai aprendendo. E vai aprendendo a se cuidar também nesse processo. Você já antecipou um pouco do que eu ia falar já, que é a questão de projetos aprovados. Semana passada, enfim, a gente tem visto muito um debate muito grande contra a questão do Rio Grande do Sul, principalmente sobre a adaptação dos estados, municípios, até do governo federal, sobre a questão das mudanças climáticas. E na última semana teve um projeto seu que foi aprovado no Senado que fala justamente sobre isso. Tem uma perspectiva de sanção, quando que ele vai ser sancionado? E você pode falar um pouquinho do projeto? Claro.
Esse é um projeto que eu apresentei lá em 2021, ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e aí, como teve algumas alterações no Senado, até o acordo que eu tive que construir para aprová-lo, ele volta para a Câmara e deve ser votado nessa semana. E aí, se Deus quiser, vai para a sanção presidencial. O que o projeto faz? Duas coisas muito óbvias que eu acho que o Rio Grande do Sul e essa tragédia terrível que está acontecendo deixam claras. Tem que ter planejamento, tem que ter dinheiro. Não dá para a gente fingir que mudanças do clima não existem. Não dá para a gente só lidar com elas depois que elas acontecem. Infelizmente, o que os cientistas mostram é que a gente vai ter eventos extremos com cada vez mais frequência. E isso quer dizer que cada cidade, cada estado precisa fazer um planejamento. Se chovesse tanto, quem é que é afetado primeiro? E se chover um pouco mais, quem é que vai ser afetado? E se continuar chovendo por 5 dias, quem é que vai ser afetado? Para com isso você saber o que tem que ser feito. Quem sempre é afetado vai ter que ser removido. Vai ter que ter sua habitação em outro local. Já aquelas pessoas que são afetadas em momentos mais extremos, a gente tem que ter um plano para Deus me livre e guarde quando isso acontecer. Do tipo, educação ambiental para essas pessoas. A gente saber como é que emite o alerta. Quem é que chega lá primeiro da prefeitura? Elas vão para que abrigo? Qual o recurso que a gente vai usar depois para reconstruir? É usar a ciência, é usar a tecnologia para se preparar. Então, o que o nosso projeto faz é trazer diretrizes, apontar de onde vai vir um recurso, e prazo também, que isso é importante, porque a pauta ambiental nunca é priorizada, para que cada cidade, estado e a nossa nação estejam mais preparados. E aí, falando de São Paulo, talvez seja uma das coisas que mais me angustiam no curto prazo para a prefeitura mesmo, porque São Paulo não está preparada hoje. E todo começo de ano morre gente em São Paulo, todo começo de ano as pessoas... Eu cresci com medo da chuva, não é só mudanças climáticas. A gente construiu nossa cidade em cima de rios, então a gente sempre vai sofrer. E aí estou fazendo tudo o que eu posso já, de fazer uma conversa com as telefonias, com as empresas de telefone, para a gente ter um sistema de alerta que funcione, independente do celular, de onde que é, a pessoa tem que receber o alerta e só parar quando desligar. Já destinei recurso para a Defesa Civil de São Paulo, já estou trabalhando num pacote de desburocratização para a gente poder agir mais rápido nessas horas e tenho um compromisso de fazer um plano de gestão de riscos que São Paulo está há 10 anos sem fazer. São Paulo sofre todo ano, mas há 10 anos não tem plano. Já entrei na justiça contra o prefeito, ganhei, ele não cumpriu o prazo da justiça, entrei de novo agora, porque, enfim, a gente tem que estar muito mais preparado do que a gente está hoje e também ver as oportunidades que a economia verde traz para a gente. A gente tem que desenhar o nosso orçamento marcando ali qual é o dinheiro que está endereçando a questão climática. E também a gente tem hoje, o Brasil é muito bem visto nessa pauta lá fora, no mundo. A gente tem capacidade de trazer muito mais recursos do que a gente está trazendo. Então me alonguei um pouco porque é uma área bem estruturante para a gente e tanto aqui em Brasília quanto em São Paulo vem sendo muito foco do meu trabalho. Lá em São Paulo tem um plano hoje? Não tem. E esse é um ponto. Para além da questão climática, foi aprovada uma lei que colocou que 10 anos atrás São Paulo deveria apresentar um plano. Há 10 anos que a prefeitura não apresenta esse plano, porque, de novo, lá chove sempre, todo começo de ano. Mas também, antes dessa tragédia, eu tinha entrado na justiça para forçar a prefeitura a fazer o plano. Não importa a coloração partidária, não importa se o prefeito ia ganhar com isso ou não, a gente já está mais protegido se tivesse um plano. E aí a justiça deu o prazo de abril, o prefeito descumpriu, não apresentou ainda, e foi por isso que eu entrei na justiça de novo, no Ministério Público. E aí tem gente que fala, Tabata, mas se ele apresentar o plano vai ser bom para ele. Tudo bem. Nem tudo é partidário, nem tudo é eleitoreiro. Vai ser bom para a cidade se tiver um plano. Então, independente da disputa eleitoral desse ano, eu vou pressionar o quanto eu puder para que São Paulo esteja mais preparada para o ano que vem. E hoje a gente não tá. Caramba. Tabata, você tem inúmeros projetos aprovados. Tem esse que você estava detalhando agora. Tem o pé de meia, tem a questão dos absorventes. De todos os projetos que você apresentou ao longo desses 6 anos, qual foi o mais marcante assim, para você? É difícil, porque graças a Deus enfim, há muita gente. Nós temos algumas dezenas de projetos aprovados. De marco legal das startups, a todo o nosso trabalho na saúde mental, marco legal do ensino técnico, as alterações no Fundeb, mas eu acho
que esses dois que você mencionou são os que calam mais fundo assim no meu coração, por diferentes razões. O da distribuição de absorventes, porque foi muito difícil. E não foi difícil tecnicamente, foi difícil travar um debate numa área que é tabu. É um projeto simples. Não é caro, não é complexo você garantir que nossas meninas tenham absorvente nas escolas, que nossas mulheres tenham absorvente na farmácia popular. Os números são muito fortes. De cada 4 meninas, uma já tinha perdido aula, tinha menina que perdia 1 mês e meio de aula por ano. Mas as pessoas têm muito preconceito com o tema. Menstruação é uma palavra que as pessoas não queriam que eu dissesse. Então, essa lei, assim, demandou da gente uma grande articulação. A nível nacional, com o prefeito, com o governador, com as meninas do Girl Up, com empresas, com sociedade civil, o que você puder imaginar a gente mobilizou. Então, acho que é uma luta especial porque ela deixou claro para mim a nossa capacidade de enfrentar tabus, de mudar nosso conceito sobre algumas coisas. E toda vez que eu entro numa escola que tem absorvente, eu falo, que bom. Fui xingada, fui mal compreendida, deputada absorvente, mas que bom que eu tive coragem, que eu não baixei a cabeça. E aí o pé de meia, porque é o projeto mais estruturante que eu já aprovei. É um projeto que eu apresentei 4 anos atrás. Então, pensa a dificuldade que foi. A gente aprovou a primeira urgência dele ainda no governo Bolsonaro. Foi bem difícil. E mesmo agora, tendo que articular com inúmeros ministérios. Mas é um projeto que impacta 2,5 milhões de jovens. Que a gente sabe que para cada R$1 são 7 de retorno. Vai cair a evasão escolar. Então, a gente está falando de centenas de milhares de jovens, se não 1 milhão pelos números que a gente tem, que iriam abandonar os estudos e que não vão. Porque tem um recurso para eles dizendo, olha, você não tem que escolher entre o prato de comida e o seu futuro. E aí os impactos na saúde, na segurança, no social. Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, quem termina o ensino médio no Brasil vive 4 anos a mais. É esse o nível do impacto. Então tem hoje o pé de meia. O jovem que tem boa frequência tem R$200 por mês. É o dinheiro, é o lanche, é ajudar em casa. Mas o mais legal é que ele vai acumulando uma poupança para cada ano que ele termina. 1.000, 2.000, 3.000, tem um bônus se ele fizer vestibular. E esse é um recurso que ele ou ela vai poder usar para empreender, para pagar um curso, para fazer uma faculdade. Então eu acho que o pé de meia, ele vai mudar a cara do Brasil. A cara de quem são as pessoas que estão ocupando as posições de poder. E eu tô muito, muito animada. Eu brinco que se eu tivesse aprovado só o pé de meia nesses 6 anos, eu acho que eu já teria honrado os votos que eu recebi, porque é um projeto muito estruturante. Teve uma postagem que você fez, acho que tem algumas semanas, assim, que você comparou o custo do pé de meia com o custo do... Tava tendo aquele debate no Senado. Pequenos. Isso. Que, por exemplo, o pé de meia, se não me engano, acho que era 3 bilhões por ano. E o quinquênio era 40 bilhões, por exemplo. A custo de hoje, impactando 2,5 milhões de jovens, o custo do pé de meia fica mais próximo de uns 8 bilhões de reais. E aí a comparação que a gente faz é que tem uma discussão absurda que o Senado está tentando fazer para dar mais um benefício para a elite do serviço público. É quem já ganha muito, muito, muito bem. Tipo, dezenas, centenas de milhares de reais por mês. É muito absurdo. Que é um bônus a cada 5 anos e a gente mostrou. Se o Senado aprovar esse privilégio, vão ser 42 bilhões de reais por ano. O pé de meia, que está devolvendo a 2,5 milhões de jovens o direito de sonhar, custa 8 bilhões de reais. Sabe? Não se compara, não faz o menor sentido. E eu estou arredondando o custo do pé de meia para cima. Gabriel pode até me ajudar a ver quanto que ficou o custo final, porque agora que a gente sabe quais alunos conseguiram se inscrever, etc. Mas assim, a gente está falando de 5 vezes, 6 vezes. É muito surreal. Para um universo muito menor de pessoas que já ganham. Pois é, né? É outra questão. E detalhe, gente, super salário inconstitucional. A Constituição diz que ninguém deveria receber mais do que 40 e poucos mil reais no serviço público. É um baita salário, é muito dinheiro. E aí a gente vê o Congresso volta e meia, da esquerda à direita, querendo aprovar mais e mais benefício, mais e mais privilégio, mas é só para aquela casta que está no topo. E acho que é importante as pessoas diferenciarem. Você pega os servidores das prefeituras, Brasil afora, do enfermeiro ao guarda municipal, ao professor, são salários de 2, 3 mil reais.
Então não é que aquele dinheiro está indo todo para o serviço público, não. É muito dinheiro para uma pequena elite. E aí a gente está mostrando essas comparações. Olha, o esforço de reconstrução do Rio Grande do Sul vai demandar 16 bilhões de reais. Tá certo colocar 42 na elite do serviço público? O pé de meia é menos de 10 bilhões de reais por ano. Tá certo você colocar 42 na elite do serviço público? Eu acho que não tá. Mas só o meu voto não é suficiente. Eu sempre votei contra aumento de salário para os parlamentares, votei contra os supersalários, estou me posicionando agora contra esses quinquênios, mas infelizmente da esquerda à direita é uma voz bem solitária, por enquanto. Então só aqui a ajuda dos universitários, o valor final está em 7,1 bilhões de reais para impactar 2,5 milhões de estudantes, o pé de meia. Só para a gente ver quão desproporcional é o negócio. Caraca, é muito pouco e, enfim, se a gente colocar na balança, assim, não faz sentido. Não, é isso, não faz sentido. Não, a gente não ganha nada com esse dinheiro, é um desperdício, inclusive uma ofensa para quem está na base se expondo na rua como servidor público, como trabalhador, como empreendedor, ganhando muito menos do que isso. Mas, enfim, mudando um pouquinho de assunto, a gente tá com um tempinho um pouco mais... Acelerar. Tabata, você anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e eu queria saber de onde que veio esse interesse de concorrer à Prefeitura. Eu dizia que eu tô aqui porque eu sempre quis ser ponte. Lá atrás, desde lá atrás, ponte entre esse centro e essa periferia que não se conversam, que não se parecem em São Paulo, ponte entre o saber da academia e o saber da ponta. Eu sou formada em ciência política e astrofísica, mas acho que os melhores projetos que eu aprovei aqui, eles foram motivados por experiências muito reais, pela vivência da vida mesmo. E acho que também ponte entre esquerda e direita, porque nesse momento de tanta polarização, tanto ódio, eu não tenho medo de estar do lado de alguém mais à esquerda ou mais à direita, eu não tenho preconceito com boa ideia, seja ela de esquerda ou direita, e isso eu trouxe no mandato. Defendi a pauta social e a pauta fiscal como igualmente importantes, porque eu acho que uma alimenta a outra. Eu acho que o desenvolvimento ambiental, ele precisa ser conciliado com o desenvolvimento econômico, não são duas coisas antagônicas. Então, tudo isso para dizer que eu acho que é isso que eu posso aportar principalmente, e é isso que me motiva a disputar a ser pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, que é pegar uma cidade que hoje está dividida, que estão querendo a pequena São Paulo por conta de uma eleição nacional que não tem nada a ver com a gente. Se a gente está votando muito por exclusão no Brasil, né? Vote em A para não eleger B, vote em B para não eleger A. Mas a gente não sabe o que A e B pensam para a saúde, para a segurança, para a educação. A e B geralmente têm péssimas capacidades de articulação, diálogo, de entrega de projeto. Então, meu desejo é ter ponte, meu desejo é enfrentar essa desigualdade que aumentou em São Paulo, é conectar essas duas pontas e é focar no que importa. Não é discursinho de Twitter, não é voto em mim para não eleger o outro. É a gente falar, vamos enfrentar a questão de segurança? Vamos melhorar o transporte público? Vamos fazer com que São Paulo tenha a melhor escola pública do Brasil? Pelo menos dentre as capitais para a gente começar? Vamos montar o melhor time que a gente puder, da esquerda à direita, porque tem gente boa da esquerda à direita. Então é para ser ponte, é para responder essa desigualdade e é para que São Paulo não fique refém de extremismos que não interessam a nossa população. E você trouxe alguns pontos já na sua fala, que é a questão de segurança, da mobilidade. Se você for eleita, enfim, conseguir se eleger agora nas eleições de outubro, quais vão ser as principais pautas do seu mandato a partir do dia 1º de janeiro? A gente montou um time para construir o nosso plano de governo que tem 36 áreas. Então, de parceria público-privada, primeira infância, de saneamento básico, a educação, segurança, a questão da Cracolândia. Mas eu acho que o que conecta essas 36 áreas e conecta esses nomes que a gente trouxe, de Cláudia Coxim, Leandro Piquet, Coronel Zé Roberto, Luciana Temer, Floriano Pezero, o time é bom, é impactante. É um desejo de que São Paulo tenha oportunidades de fato, de que em São Paulo o filho da periferia, o filho do pobre, tem a mesma oportunidade que o filho do rico. E aí é claro que a gente começa com a educação. Se a gente não investe na primeira infância, a gente perde muito tempo e perde muito dinheiro. Se a gente não alfabetiza, todo o resto é firula.
E a gente tem hoje em São Paulo uma realidade que mais da metade das crianças estão passando de ano sem saber ler e escrever. 61% saem do segundo ano sem saber ler e escrever. São Paulo não é referência em escola em tempo integral. E aí, se a escola não está aberta de manhã, tarde e à noite, de final de semana, se a gente não investe na cultura e no esporte, o crime e as drogas chegam muito antes da gente. É você olhar para os potenciais de geração de emprego. São Paulo tem inúmeras indústrias e setores que estão aos trancos e barrancos tentando respirar. O setor da moda, o setor de eletrônicos, a gente não tem um parque tecnológico hoje. Se você olhar para todos esses potenciais de São Paulo e se perguntar por que não tem a prefeitura não está chamando a iniciativa privada e não está chamando o setor educacional e dizendo, desenhe um currículo, a gente banca. Porque hoje tem milhares de jovens em São Paulo que não estudam e não trabalham, e esses setores todos estão me dizendo que não conseguem contratar gente qualificada, que não conseguem contratar uma pessoa para operar a luz, falando do pessoal do audiovisual. Então, por que a prefeitura não está articulando? Chamando a educação, chamando o setor privado e falando, se o jovem começar desde o primeiro semestre embarcado na empresa, a gente banca o curso técnico. Porque aquele jovem recebendo 3, 4, 5, 6 mil reais é a forma mais efetiva de você mudar o futuro dele, da família dele e mudar a cara da cidade. Então, para a gente, oportunidades é o que guia o debate sobre saneamento básico, é o que guia o debate sobre transporte. Não dá para a gente pensar uma cidade com 12 milhões de habitantes se a gente está levando 4 horas para chegar no emprego. Assim você não acessa os melhores empregos. Ou então você tira 8 horas daquela mãe que ela não consegue nem estudar nem estar com o filho. Sem falar do trabalho e dos cuidados com a casa. Então, quando a gente fala que transporte é prioridade, é porque a gente quer conectar mais as pessoas. E aí tem um trabalho de articulação com a região metropolitana, com o governo do estado, de redesenhar a linha. Tem um trabalho de aprender a usar GPS, de investir para a gente retomar a frota, entregar corredor de ônibus. O atual prefeito vai terminar a gestão sem ter entregue 7 quilômetros de faixa de ônibus. Então, assim, tem muita coisa para fazer. E a mesma coisa na segurança pública. Se a gente não está seguro em casa, no ponto de ônibus, se a gente não está seguro no centro da cidade, qual é a mãe que vai deixar sua filha fazer um curso técnico à noite? Qual é a mulher que vai para o trabalho tranquila, sonhando, investindo nela, em suas crianças? Então, a gente também sente falta de alguém que saiba dialogar e fazer na segurança. Porque a prefeitura não tem materialmente e nem legalmente essa competência de combater o crime. A gente tem que estar articulado com o governo estadual e com o governo federal. A gente tem hoje na Guarda Municipal 7 mil efetivos. Tem que ser fortalecido, tem que aumentar. Mas se a gente não trabalhar com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, quando for o caso, com a Polícia Civil, a gente sozinho não resolve. E aí tem coisas muito simples, do tipo ter um comitê que coloque a segurança pública na agenda da prefeita e convoque os comandantes da GCM, da Polícia Militar, da Polícia Civil, os subprefeitos para a gente cuidar dos números, para a gente entender que tipo de crime está acontecendo em cada território, qual é a nossa estratégia conjunta. Hoje, você pega a Cracolândia, a prefeitura e o governo do estado não se conversam, não compartilham informação, não compartilham inteligência, a prefeitura joga a Cracolândia para o lado, o governo do estado joga para o outro, só vai espalhando a Cracolândia. Então, eu vou ficando por aqui, mas o que nos move é querer uma cidade em que a gente possa sonhar, ter oportunidade de fato. Independente de cor da pele, do CEP em que nasceu, dos pais terem estudado ou não, independente de qualquer coisa. E a gente acha que para isso, a gente tem que investir em educação, emprego e renda, e tem que destravar a cidade e tornar a cidade mais segura. Eu tava com 3 perguntas aqui, e você eu falei muito. As 3. Não, você já respondeu as 3 aqui, que eu tava com uma especificamente sobre Cracolândia, você já deu uma pincelada ali em cima, e uma outra sobre segurança pública, e você já trouxe segurança pública na outra. Mas posso aproveitar e aprofundar? Até para dizer o quanto que a polarização ela é estúpida e ela nos aprisiona com ideias estúpidas. Se você olha a questão da Cracolândia, é uma questão muito complexa. Eu sentei, Matheus, para conversar com todos os ex-prefeitos de São Paulo. Marta, Erundina, Serra, Haddad, Kassab, Dória. E uma coisa que eu posso dizer para todo mundo é que a Cracolândia não dá pra gente dizer que ninguém nunca tentou. E a gente tem que ter muita humildade para entender por que é que ela só está piorando e vários esforços não tiveram êxito. E uma das primeiras respostas que eu cheguei foi porque a polarização ela força as pessoas a escolherem o lado delas. E aí tem gente que olha para a Cracolândia e só enxerga o doente.
E tem muito doente. Mas tem gente que só olha pra Cracolândia e só enxerga o bandido. E tem muito bandido. E aí, eu chego nessa polarização e digo, não, tem doente, tem bandido. E a gente vai ter coragem de olhar pros dois. A gente vai ter que desmontar esse esquema que a gente tem hoje, que vai alimentando, que é lucrativo. Que a pessoa pega o reciclável, vai no ferro velho, entrega o reciclável, pega o dinheiro, compra o crack. Quem é que tá lucrando? O que outras coisas estão acontecendo naquele lugar? A gente vai ter coragem e articulação para trabalhar com as forças policiais para desmontar isso? Esse é o primeiro ponto. Mas e os doentes? A estimativa é que a gente tem pelo menos 2.000 pessoas ali. Se você olha para a cidade inteira, somando público e privado, não dá, são 1.542 leitos de psiquiatria. A gente vai ter um compromisso real de criar vaga, criar leito para acolher quem está doente, para tratar quem está doente. E a assistência entra onde? Porque você tira a pessoa da rua. Se você não cria um plano para ela individualizado, ela volta para a rua. Ela tem que ter um emprego, ela tem que ter uma formação, ela tem que ter outros vínculos. Então, acho que meu desafio nessa questão da Cracolândia e da cidade é fugir a essa polarização estúpida, entender que é complexo mesmo e que se a gente não se valer dos aprendizados do passado, das melhores pessoas da esquerda à direita, articulando segurança com saúde mental, com assistência, a gente não faz cosquinha naquele problema. Não dá certo. Não dá certo. E aí eu sei que eu vou para um debate em que meus adversários vão vir com uma resposta muito mais rasa do que essa. Mas a população tá tão cansada de tanta mentira que eu acho que a própria população vai dizer, tá mentindo. Eu sei que é mais difícil. Já ouvi. Exato. Tabata, e um ponto sobre a questão da segurança pública ainda. Saiu uma pesquisa ontem do Instituto Travessia que mostrou que metade da população da capital paulista acredita que a segurança no centro da cidade piorou nos últimos 2 meses. Se for eleita prefeita de São Paulo, quais as medidas específicas que você pretende adotar para... eu sei que segurança não é uma pauta municipal, mas assim, a população... Quem é que está mais perto da população? É o prefeito. Então, quais são as ações, se você puder falar assim de forma mais clara, quais são as ações que você pensa em adotar para combater a questão da segurança pública em São Paulo? Uma primeira coisa que a gente está dizendo, a prefeitura sozinha não consegue fazer de fato o trabalho de combate ao crime. Mas a segurança é sim responsabilidade da prefeitura, porque é na cidade que as pessoas moram. É na cidade que elas estão tendo seus celulares roubados, é na cidade que elas estão inseguras no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no centro da cidade e por aí vai. Então, a nossa primeira estratégia é olhar para o que outras cidades fizeram. E aí, para a gente, o maior exemplo é Nova York, com Comstat, para quem quiser pesquisar depois. Traduzindo para a nossa realidade, é a gente, pela primeira vez, colocar a pauta de segurança pública na agenda da prefeita e criar um comitê que possa, de forma intersetorial, interfederativa, inclusive, acompanhar os números. O que é isso? É gestão, gente. É você falar, olha, a gente vai ter aqui na cidade de São Paulo uma articulação entre Polícia Militar, Polícia Civil e GCM, que é a nossa Guarda Municipal, de compartilhamento de informação de câmera, de compartilhamento de operação, de investigação, e para a gente ter um mapa da cidade e saber onde é que o crime está acontecendo. Tem um hotspot, que a gente fala, que é os locais em que o crime sempre acontece. Por que é que a gente não está mapeando isso se a gente tem essas informações por câmera? Por que é que a gente não está compartilhando as informações que um e outro tem? Por que a gente não chega antes? Então, é ter um compromisso com as pessoas e a gente vai fazer a gestão desses números e a gente vai baixar os números de roubo, os números que a gente tem na cidade de estupro, que são muito altos. E isso você faz chegando antes que o crime aconteça. Isso você faz articulando esses esforços que a gente tem na cidade. E aí, batendo no peito e dizendo... e até pro pessoal não falar, Nova York é muito diferente. Teresina tá dando um baita exemplo pra gente. Juntou a prefeitura e o governo do estado para rastrear os celulares que foram roubados, estão mandando notificação para as pessoas, estão indo atrás, arrombando a casa quando é o caso. Mas o que é mais importante é que não só eles estão conseguindo devolver milhares de celulares, mas eles estão entendendo qual é o mercado que alimenta isso. Se tem celular sendo roubado, é porque na esquina tem uma loja toda bonitinha vendendo celular sem nota fiscal. Quem é que está lucrando com isso? Eles estão conseguindo desmontar esse esquema. Então, só para dizer que talvez não seja o que viraliza no Twitter, mas na segurança pública, sobretudo, essa articulação e essa gestão bem feita dá muito resultado. E aí tem uma segunda coisa que é mais de médio e longo prazo, que é a zeladoria.
teoria da janela quebrada também, para quem quiser pesquisar, enfim, esse conceito, que a cidade hoje está suja, está abandonada, está escura. Isso atrai o crime. Toda mulher andando sozinha na rua sabe que matagal gera insegurança, lâmpada, poste queimado gera insegurança. Então, retomar esse trabalho de zeladoria que hoje foi abandonado pelo prefeito, porque acho que isso não dá voto. E aí tem um terceiro que aí é mais longo prazo ainda, que é o investimento social. Você abrir a escola de final de semana, você apostar na cultura, na educação, no esporte, é uma forma de tirar essa molecada da rua e de parar de deixar o ambiente, o espaço tão aberto para o crime chegar. Então a gente resume nessas 3 coisas, que é esse papel de articulação, de gestão da insegurança no território, essa questão da zeladoria que está faltando e a prevenção social, que a gente também não está fazendo direito na cidade. Que é da chance dos jovens sonharem de novo, né? Que é o que você estava falando. Exato. É você criar outras possibilidades e outros caminhos para os nossos jovens, por meio, de novo, da educação, da cultura e do esporte. Eu nunca vi ninguém sair da pobreza se não fosse por um desses 3 caminhos. Você trouxe um ponto agora que foi a questão da cultura, e aí já indo para um outro ponto, esse final de semana teve a Virada Cultural em São Paulo, que é um evento que acontece há mais de 20 anos, muito conhecido. Vem desde o Serra, é algo muito importante, inclusive, para a imagem de São Paulo. Uhum. E a gente viu vários relatos essa semana de que foi uma virada que, primeiro, foi pouco divulgada, e ao mesmo tempo os espaços não eram tão abertos, eles eram fechados, cercados, etc. E também nas periferias, né, que às vezes o nome virada cultural era porque era justamente uma virada, então acontecia durante a madrugada, as pessoas viravam à noite celebrando a cultura. E enfim, eu vi até um trecho que as pessoas falaram o seguinte: nas periferias o evento não é nem mais uma virada, ele começa no sábado, para dormir e volta no domingo. Eu queria entender como que você, não vou nem falar senhora, estava a senhora aqui, mas como que você avalia a gestão que foi feita pelo prefeito nesse ano, na virada cultural, e se você fosse eleita, o que de diferencial você pensaria para uma virada para o próximo ano? Infelizmente, essa virada cultural que a gente teve agora no final de semana foi um fiasco. E foi um fiasco para a população. As pessoas não ficaram sabendo, não participaram. Os trabalhadores que dependem de eventos como esse não conseguiram vender. Os artistas se sentiram muito desrespeitados. E a gente pegou uma coisa que foi conquistada e foi sendo aprimorada de gestão para gestão e foi completamente ridicularizada pela Prefeitura de São Paulo. E detalhe, tudo isso com recorde de gasto. Essa foi a virada mais cara da história, 60 milhões de reais, para ser talvez uma das piores viradas que a gente já teve. E eu acho que isso é muito sintomático, exemplifica muito o que é a gestão do Ricardo Nunes. Primeiro que não tem visão, não tem planejamento. Ele não entende o que é cultura, ele não entende o que é educação, ele não entende o que é você ter tamanho de metrópole como a gente tem. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. A virada cultural é inclusive inspirada no que acontece, eu não vou aqui arriscar no francês, mas com as noites brancas lá da Europa. É disso que a gente está falando, é de um evento que deveria ser referência no mundo. E é apequenado porque é uma prefeitura sem visão. Segundo, é uma prefeitura que gasta pra caramba. Todos os projetos custam milhões, bilhões de reais, mas a entrega sempre é de centavos. Inclusive com muito questionamento sobre superfaturamento. O atual prefeito aumentou em 1.300% o gasto com obras sem licitação, emergenciais. 90% é acusada de superfaturamento. Então é isso que a gente está vendo. Não tem projeto, não tem visão. As coisas não são planejadas. A virada começou a ser divulgada acho que 2 semanas antes. Os editais do carnaval todos atrasados. Muitos carnavais de rua histórico já não aconteceram esse ano. Já era um prenúncio do desmonte da cultura. E aí quando a gente olha para a prática, gasta muito dinheiro. Tem muita denúncia. Mas não funciona, sabe? O negócio não sai, é sempre mal feito. E acho que a gente precisa bater no peito e falar, a virada não é de um partido. A virada não é de um político. A virada é de toda a cidade de São Paulo. E se a gente não se der esse tamanho, entender que a virada existe para ocupar o centro, para retomar a autoestima da população. Tudo isso foi se perdendo. E com esse fiasco vai ser cada vez mais difícil a gente trazer as pessoas para eventos como esses. Tabata, foi
eu vi várias coisas na internet, acho que foi de fato um fiasco. E, enfim, passando já, a gente já está perto do horário, só para a gente terminar. Tá tendo uma novela envolvendo seu nome e o do Datena que estava no PSB, foi para o PSDB. Eu queria saber como que anda isso, se tá tendo uma conversa de que talvez ele se lance como pré-candidato a prefeito. Tem algo nesse sentido? Vocês estão conversando? Você pode passar um pouquinho pra gente como está o cenário? Com certeza. Primeiro falando da questão mais ampla sobre coligações partidárias. Eu comecei dizendo que eu trabalho, eu sigo a regra, eu sigo a lei, e essa é uma pré-campanha e será uma campanha sem caixa 2, sem negociata, sem dinheiro por fora, e infelizmente na política brasileira isso é a exceção, não é a regra. Então eu estou super à disposição para conversar com todos os partidos que queiram falar de São Paulo. Mas as pessoas sabem que para conversar comigo é para falar de plano de governo, é para falar de visão de cidade. Então isso limita o número de partidos com os quais a gente conversa. Essa vai ser uma campanha lá na frente, na rua, feita com muita gente. Já é a pré-campanha que mais cresce. Dentre todos os adversários, eu saí de 5 para 10. Estou hoje beirando os 15% de intenção de votos. Mas não é a campanha mais rica, com mais estrutura, nem com a maior coligação. Então tem hoje 3 partidos com os quais a gente conversa de uma maneira mais acelerada. O principal deles é o PSDB e essa conversa segue do mesmo jeito que sempre. Inclusive considerando a possibilidade do Datena ser o candidato a vice ou do PSDB indicar uma outra pessoa. Mas aí também tem que ter muita paciência, entender que é uma discussão que o PSDB está fazendo, que o Datena tem todo o direito de colocar o nome dele agora para testar, para ver como é que vai na pesquisa. Mas do meu lado as conversas seguem igualmente com o PSDB a nível local, a nível nacional, porque existe um alinhamento ideológico. Se você pega as pessoas que estão construindo o meu plano de governo, pelo menos 1/3 são quadros históricos do PSDB. Então, em nenhum momento deixei de conversar com o Datena, deixei de conversar com o PSDB. Ainda acho que esse samba vai ser bom, que vai dar jogo. Mas também muita paciência, porque o Datena tem que responder agora se vai sair da TV ou não no próximo mês. O PSDB tem mais 2 meses para tomar uma decisão de qual que seria o nome indicado. Então, sigo conversando. Tem tempo. E crescendo. A pré-candidatura que mais cresce e pra gente é muito bonito assim ver. Das principais candidaturas, é a única que não é de máquina. É uma das poucas com toda a certeza que faz tudo seguindo a regra e faz pré-campanha conversando com as pessoas, falando de proposta. Então, estou bem feliz com o crescimento e bem animada com os próximos meses. Obrigado pela resposta. Tabata, só para a gente terminar a nossa conversa, quais são seus hobbies além da vida política? Não tenho muitos, mas... Correr, eu sei que correr... eu amo correr. Eu brinco, né? Eu sou fundadora, presidente da bancada da saúde mental. Se eu não cuidar da minha, hipocrisia. Então, hoje, a academia, que eu não gosto muito, mas a corrida que eu amo de paixão, são talvez a forma principal que eu cuido da minha saúde mental, e eu amo correr. E se Deus quiser, eu vou correr minha primeira meia maratona daqui a alguns dias, 21 quilômetros. Que mais? Eu tenho 6 cachorros que dão muito trabalho. Eu amo ler. Não estou conseguindo ler tanto quanto gostaria. Eu gosto muito de ir ao cinema. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui ao cinema foi para ver Castelo Rá-Tim-Bum, no Shopping Interlagos, que minha tia Carmen, levou. E desde então eu guardo todos os ingressos de cinema. De todas as vezes que eu vou. Eu amo comer pipoca. 2/3 de doce e 1/3 de salgada, bem específica. Acho que esses são meus hobbies principais. E você tem algum filme que te inspirou a seguir na carreira política? Eu perguntei essa pro Amon, ele falou que foi Star Trek. É bem a cara do Amon dar essa resposta. Na carreira política... É porque eu sou uma pessoa mais de livros. Vida. Eu acho que de vida, assim, tem uma série que me impactou muito recentemente, que é Atypical, que é sobre um jovem, o Sam, que tem autismo. E eu acho que ele fala muito desse nosso sonho de ter uma escola pública que inclua e que alcance o potencial de todos os alunos. Já vi inúmeros documentários sobre a campanha do Obama, da AOC, enfim, da Malala.
recentemente tenho me inspirado muito com filmes e séries de esporte. Então vi King Richard, que é o do pai da Serena e da Venus Williams. Vi a série do Michael Jordan, The Last Dance. Que mais? Vi recentemente uma série do Kipchoge, que foi o primeiro homem a correr uma maratona abaixo de 2 horas. Eu vou me inspirando com todo. Quem Quer Ser um Milionário, acho que foi meu primeiro filme favorito, vi inúmeras vezes. Eu acredito muito no ser humano, e acho que esse é um diferencial. Eu vi o que uma oportunidade faz na vida de uma pessoa, assim como a falta de oportunidades também. Então, toda vez que algum filme, algum livro, alguma série me lembra do potencial humano e de tudo que a gente está perdendo quando a gente não leva oportunidade para as pessoas, eu acho que isso me inspira a falar, tá bom, vamos brigar, vamos para cima. Vamos levar mais cultura, mais esporte, mais educação, porque essa molecada vai nos surpreender com tudo que eles vão fazer com isso. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto de biografia, gosto tanto de acompanhar a vida dos atletas, porque para mim é uma motivação muito grande. É isso. Hoje a gente conversou aqui com Tabata Amaral, deputada federal. Ó, terminou. Exato. Muito obrigado, viu, Tabata, por aceitar o convite, por bater esse papo com a gente e por sempre seguir o eixo e sempre apoiar assim a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E é isso, a gente sempre está aberto para te receber e para conversar com os nossos seguidores. Obrigada, Matheus. Um prazer estar aqui. Como falei, tenho muita admiração pelo trabalho inovador e independente do eixo político e foi um prazer conversar com todos vocês. E para quem quiser saber mais do meu trabalho, Tabata Amaral SP nas redes sociais. É isso. É isso, pessoal. A gente conversou com Tabata Amaral, deputada federal. Na próxima semana a gente vai conversar com uma outra pessoa que eu ainda não posso falar quem é. E sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok. E até o próximo episódio do Política Fora do Eixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi?